Estamos ao vivo. Aê! Facebook está onde? Não, aqui tem que logar a internet aqui, tá? Aqui. Não. Isso. Não, pode deslogar tranquilamente. Ué, eu postei como o meu e apareceu eu e a Charles falando a mesma coisa? Quando for alguma coisa? Não, deixa eu pegar meus fotos. Em 5 minutos. Foi entregue mais ou menos.
falando, Charles, que começar a compartilhar no Facebook. Já compartilhou? Já. Fique frisado que eu estou compartilhando com eu mesmo. Deixa aberto que aí se precisar jogar coisa, aquelas imagens na live, nos comentários eu jogo. Eles são úteis. A gente pode ler aqui também. Isso. Só não tem como tirar isso daqui, né? O quê? Isso. Tô fazendo 4G, né? Gente, como... Só vou tirar o som aqui. Pra não ficar dando cacofonia. Já viu a hora? Já deu a hora. Vamos começar. 3 minutos a gente pode começar. Eu tô com a cabeça cortada. Boa noite, galera. E aí, galerindes? Eu ia pegar o fone de ouvido, mas eu acho... Vocês estão ouvindo direito? Alô, galera. Não ouvi, falei mais alto. Vocês estão pensando que eu sou fraca. Você tem que bater palma 3 vezes, senão o sininho não ressuscita. Quem é esse ninho, viado? Leonilson Lagos disse que estão ouvindo sim. Então eu acredito que a transmissão de áudio tá boa. Já que vocês estão ouvindo, vamos considerar que está tudo de boas. E que não tem nenhuma... E vamos começar. Olá, Leonilson. Olá, Juan. Não sei como se diz o seu nome. Guiliano. É muito legal, porque parece que realmente tem uma luz vermelha aqui na minha cara. É, você tá aí com esse segundo sol chegando para realinhar as órbitas do planeta. Enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre o Rei Salomão, que além de ser uma ótima figura histórica, ele também é uma figura mítica, muitas coisas se atribuem a ele. Eu tava até falando com o Gaio aqui que ele é como se fosse o nosso Ash Ketchum da cidade do Pallet. Ash Ketchum, que vai capturando todos os Daemons. Está um pouco baixo. Eu acho que vai dar ruim se eu botar agora o fone, mas... dá pra vocês ouvirem, né? Isso que importa, gente. Essa é a beleza da live de Facebook. Pois é. Se o Anderson estiver vendo, estou com a minha garrafinha aqui hoje. Garrafa verde é um clássico. Acho que podemos começar então a falar dessa grande figura que foi o Rei Salomão, que, como eu ia dizendo, além de uma figura histórica, é uma figura arquetípica do tipo, todo mundo conhece o Rei Salomão, só não chama de Rei Salomão às vezes, chama de outros nomes, mas todo conhecimento e o arquétipo da pessoa sábia era atribuída a Rei Salomão, e muito se perdeu do que ele realmente tenha feito ou não, ou o que se atribuiu depois a ele, mas ele é uma figura muito importante em diversas vertentes. Sim, a gente tem que pensar que a figura de Salomão ela surge no contexto do judaísmo, então, consequentemente, qualquer estudo que parta de interpretar e analisar essa personagem vai passar pela teologia judaica e por todos os fundamentos que envolvem a cultura
israelense, né? Israelense mesmo, porque ele foi o segundo rei de Israel, já que ele era filho do rei Davi, que foi o primeiro que unificou as tribos, as 12 tribos, em um reino único e Eu vou pegar garantiu o fone ali, gente. a acho que eles não estão soberania. E por conta disso, ouvindo. Fala mais alto. Salomão, ele passa a ser um grande referencial, já que ao mesmo tempo que ele é o segundo grande rei de Israel, ele também é o último grande rei de Israel, e com a morte dele o reino é dividido em dois: Judá, né, que é o reino dos judeus, e a Samaria, que é o reino dos samaritanos, né? E conforme a gente for falando sobre a história de Salomão, vocês vão percebendo aqui que toda a trajetória de vida de Salomão vai interferir nessa ruptura do reino de Israel em dois, e consequentemente é possível inclusive que seja responsável por todo o conflito que a gente vive até hoje no Oriente Médio entre judeus e palestinos, né? E obviamente que essa figura vai ser apropriada e reapropriada por todas as tradições monoteístas, né? O judaísmo, obviamente, porque foi o povo do qual Salomão nasceu, mas depois o cristianismo, né, que remete toda uma herança à tradição do Antigo Testamento, e posteriormente a tradição corâmica, né, do Islã também vai estar relacionada à figura de Salomão, e essa figura vai ficar muito mais forte no imaginário do Islã, sobretudo com o reinado do sultão Suleiman, que vai reconstruir o templo de Salomão, já que ele era xará do rei mítico. Então, só pra confirmar, vocês estão ouvindo um pouco melhor agora? Pelo menos eu achava que o microfone ia dar um volume um pouco melhor. Mas, enfim, seja como for, a gente fala um pouco mais alto, se vocês não estiverem ouvindo bem. Primeiramente, em quais livros a gente pode ter referências sobre o rei Salomão? Muitos deles são atribuídos, como se a gente tinha dito anteriormente. Se não melhorou, gente, então não vou poder fazer SMR hoje. Mas, enfim, acho que nem tá funcionando esse daqui. Muitos livros são atribuídos a ele e muito conhecimento é atribuído a ele. Nessa parte mais mítica, a gente pode ter todo o Lemegeton, que são os 5 livros da magia salomônica mais conhecidos. A gente tem a Clavícula de Salomão, que teria aí um pouco da magia de arte notória. E essa clavícula aqui, dependendo da edição, ela tem ou não tem a ars paulina e outras partes da teurgia goétia. Essa aqui seria mais a ars paulina, que é a arte de Paulo, que fala dos planetas, das inteligências planetárias, né? E a arte notória, que é a arte dos símbolos, das notas e dos sigilos que são criados. É importante frisar que o nome completo do Arte Notória é a Arte Notória do Rei Salomão. É verdade. Para além desses livros, né, que estão na chamada Clavícula de Salomão, eu cito também, eu não tenho ele físico, mas eu tenho ele no formato do Kindle, o Testamento de Salomão, que é um livro anterior à Clavícula. Ele é datado do século II da Era Cristã, e por ser relacionado ao rei Salomão, ele conta a primeira narrativa que a gente pode chamar de demonológica ou goética, né, envolvendo essa personagem. Então é muito provável que todos os tratados mágicos, místicos que foram escritos envolvendo magia demoníaca, demonologia, demonolatria, nasceram desse tratado específico do Testamento de Salomão. Sim, gente, como sempre a live vai ficar gravada e a gente vai dar as indicações de livro na forma de texto aqui nos comentários. Então, vocês podem verificar depois. Então, nós saímos desse grupo de livros um pouco mais míticos e mágicos atribuídos a ele, e a gente vai falar também de lugares onde ele é abordado numa perspectiva mais histórica, ou mesmo que os atos tenham sido
mudados ao longo do tempo, o início foi uma narrativa histórica que está incluída ali. A gente tem o Alcorão, que fala muitas coisas míticas, mas que realmente são tomadas como tendo ocorrido de verdade. A gente até separou aqui na Surata 27, as formigas é quando começa-se a citar os atos de Salomão, como ele encontrou com a rainha de Sabá. A gente tem a Torá, que depois parte dela integra a Bíblia na forma do Antigo Testamento. E aí a gente tem em Reis, o capítulo 2 totalmente dedicado a Salomão, o construtor, fala do templo, fala do palácio de Salomão. Então em Reis, a história dele é citada aqui na Bíblia. A gente tem também esse livro que eu particularmente adoro. É o meu queridinho do momento, gente. Que é muito bom. Habib. Esse livro aqui, ele vai compilando grandes trechos da magia árabe e de toda a cosmologia até deles, cosmogonia. Vai falando de Salomão também, como um grande representante da cultura árabe, e de como ele aprisionou os djinns, ou demons, e na forma de quadrinhos, o que é maravilhoso. Sim, é um livro incrível, muito bonito, É bom porque ele consegue juntar essa narrativa histórica com com a a narrativa. narrativa mítica na forma de uma outra história ficcional em quadrinhos. A gente tem a Goécia do Dr. Hood, que eu não tenho impressa aqui, e que ela fala também de diversos manuscritos de magia salomônica e vai resgatando um pouco das origens e da ordem de construções e reconstruções do Templo de Salomão e de tudo que aconteceu ali naquela região do Monte das Oliveiras. Não, é o Monte do Templo. Ali é o Monte do Templo. O Monte das Oliveiras é o monte do outro lado do vale. Então, ele sabe melhor que eu essa parte geográfica. Eu separei aqui também, embora esse livro seja um pouco raro, mas tem versões online dele. Eu acho que, inclusive, a biblioteca disponibiliza online, gratuitamente, que é o Dicionário Metafísico da Bíblia. Ele vai explicando, então, por trás da figura do rei Salomão... Tá aberto aqui, não sei. Fechar. Por trás da figura do rei Salomão, quais são as interpretações metafísicas que se fazem. Então ele pega de uma perspectiva histórica, mas também analisa de forma oculta o que tem ali por trás da figura de Salomão. Eu queria saber de vocês, então, só pra gente poder nivelar a informação nesse sentido, eu gosto de fazer umas pequenas entrevistas e perguntas pra ter uma ideia do que o povo sabe ou pensa sobre Salomão, nesse caso. Que é, quando vocês ouvem falar do rei Salomão, qual é o caso ou o feito dele, ou a característica mais marcante que vem à mente? Já que ele é citado em vários documentos, em várias obras, ficcionais ou não. Porque, na verdade, a gente vai falar de várias delas aqui, né? E, como a gente disse, o rei Salomão, além de ser uma figura histórica, que realmente teve o seu reinado lá em Jerusalém, na parte onde são construídos os templos, ele tem essa outra perspectiva mítica. Então, muito se fala da parte histórica e da parte mítica. O Dave está falando aqui sabedoria, harém, heresia e templo. Então, acho que esse poderia ser o título da live, porque ele resume todos os lados do rei Salomão. André Carvalho falou sabedoria pedida a Deus, e aí entra no que a gente consegue rastrear da ligação de Salomão com a Goécia e com a magia salomônica, que veio depois, já que essa magia salomônica ele teria obtido como conhecimento de Deus por intermédio do anjo Miguel. A gente já fez uma live aqui, inclusive, sobre anjos e demônios, nessa perspectiva do que seriam essas energias. E pretendemos fazer uma só sobre magia salomônica. Mas primeiro a gente tem que estudar o que foi o rei Salomão na perspectiva histórica e na perspectiva oculta. Porque senão a gente vai ficar enrolando as coisas, achando que é real uma parte e não é real a outra. Tem vários Salomões ou tem um só? Sim.
O Rafael tá falando aqui da construção do primeiro templo. Temos aqui de Guimarães falando do encontro com a rainha de Sabá e suas esposas pagãs. Leonilson, iluminado e reconhecido por Deus e por Daimons. O Anderson falou boa noite. Boa noite, Ana. Então ele realmente não viu que eu estava com a garrafa específica de lives. Dessa vez é a verde. O Eric falou que associa ele a tratados do Ars Almaden, Ars Notória, que foram as coisas que a gente acabou de falar, e coisas que ele fez, e ok. E assim, eu acho que talvez um dos pontos mais fundamentais ao se falar de Salomão e que precisa ser entendido é que Salomão, como personagem de uma narrativa mítica, religiosa, ele passa a incorporar novos arquétipos conforme a cultura na qual ele está inserido vai se desenvolvendo e vai se espalhando. E vários desses fatos que vocês apresentam, embora alguns deles estejam de fato na narrativa bíblica, outros deles vão aparecer em textos apócrifos, em textos míticos como As Mil e Uma Noites e folclore. O folclore judaico traz muitos mitos, muitas parábolas associadas a Salomão. A gente vai falar mesmo daqui a pouco como que muitas das coisas que são atribuídas a outros personagens também são atribuídas a Salomão. Por exemplo, Aladim. Salomão também fez as coisas que o Aladim fez em algumas narrativas. Então, ele era realmente esse rei sábio ao qual era atribuído tudo o que se fazia de mais sábio na região. Mas então, quem efetivamente é Salomão? Eu já falei aqui que ele era o filho do rei Davi, e aí a mãe dele era Betsabá, que era uma princesa hitita. Então a mãe dele não era judia, a mãe dele era pagã. Então eu acho que esse já é o primeiro ponto. A gente atribui muito a presença de um paganismo, de uma religião infiel dentro de Jerusalém às esposas de Salomão, mas isso já se apresenta na mãe dele, que é uma mãe hitita, que cultua deuses muito parecidos com os dos cananeus, com os dos fenícios, né? Que são deuses que, obviamente, para quem estuda linguística, você percebe que são cognatos e têm radicais muito parecidos com o nome de vários gênios que a gente estuda na Goécia, Baal, Astarote. E por conta disso, ele fica muito lembrado tanto como o rei sábio, mas como o rei ungido, ou seja, o rei reconhecido por Deus, o rei que recebe a sabedoria de Deus. E ainda mais porque nessa perspectiva que a mãe dele não era totalmente de linhagem conservadora lá e pura, ele se tornar rei seria uma coisa bem complexa na época. E ele ainda era o quarto filho, ou seja, ele estava muito abaixo dentro da linha de sucessão. Mas a gente sabe também que na Bíblia, nessas narrativas, aquele que é mais visto como o fraco, o diferente, o revolucionário, acaba tendo um papel de destaque nas dinastias posteriores. Então isso faz todo sentido com as outras partes. E aí, a primeira coisa que eu vou desmistificar para vocês, já sendo aqui de novo iconoclasta, a principal virtude de Salomão não é a sabedoria. A principal virtude de Salomão é a paz. A palavra Salomão tem o mesmo radical da palavra shalom, e shalom significa paz. E para falar disso, né, desse rei sábio e pacífico que cultua o Deus único, que é ungido no monte, a gente precisa remeter a uma outra figura bíblica anterior, que é mítica, a gente pode considerá-la mítica dentro da própria narrativa judaica, que é o rei Melquisedeque de Salém. Né? O rei Melquisedeque de Salém, que seria o mestre da justiça e da paz, ele é um personagem que teria se apresentado para Abraão em vários momentos, e ele é o rei sacerdote, ele é o rei, e muitos dentro da tradição cristã, por exemplo, consideram que Melquisedeque seria a primeira manifestação do Cristo. E por que falar de Melquisedeque é importante? Não só pelo fato de Salomão incorporar o arquétipo, mas pelo fato de Salomão construir o templo, construir o reino
e replicar aquela figura ideal mítica atribuída a esse rei. E posteriormente a gente vai ver que em outras tradições, tanto em seitas judaicas como os essênios, em que você tem o mestre da justiça, quanto em tradições árabes, que você tem entre os Hashashim o velho do monte, que também incorpora esse arquétipo do mestre da justiça. A figura do rei sábio que impõe a justiça, e não é uma justiça doce, é uma justiça dura. Um dos grandes mitos atribuídos a Salomão, que inclusive eu não vi ninguém citar, que é o mito das mães que estão disputando a criança, em que ele saca a espada para provar qual das duas era de fato a mãe, e a partir do momento que ela se manifesta em defesa da criança, ele concede a guarda daquela criança a essa mulher. Você percebe que ela é uma justiça crua, dura, objetiva. Ela não é uma justiça baseada em leis, ela pode até ser baseada numa inspiração divina, mas ela não é uma lei positivada, ela é uma lei tradicional. E ela se baseia no valor provado, naquilo que a pessoa apresenta perante o juiz. Então, a gente tem, nessas diversas narrativas do Testamento de Salomão, nas chaves atribuídas a ele, na Bíblia, no Alcorão, esses diferentes trechos, que todos eles têm o mesmo arquétipo no fundo, que é aquele rei que preza pela paz, e ele tem também a questão da sabedoria, mas num ponto de vista de que isso traga a paz e o que for melhor para o seu reino. Né? O Dave aqui tá falando que uma das maiores virtudes do Salomão era o dinheiro, porque ele pegou um país em boa estabilidade econômica e militar e por isso conseguiu fazer as grandes obras sem ser deposto. Eu vou um pouco além disso, eu tenho uma hipótese um pouco diferente sobre a origem da grana de Salomão. Para quem conhece um pouco de tradição cultural do Oriente Médio, existia uma coisa muito comum que se chama dote. Ou seja, o pai queria casar a filha com um homem de alta estirpe e pagava um valor alto para ele. O primeiro dote que Salomão recebe é do faraó do Egito ao se casar com a filha do faraó. E a partir daí a gente vai perceber que esses vários casamentos arranjados por Salomão, são 700 princesas, vão colaborar com essa entrada absurda de ouro, prata, e de madeira. Trocas de mercadorias com os países delas, né? Então, assim, é muito interessante porque o grande império comercial, a grande posição de Israel nas rotas comerciais para o Oriente, para o Extremo Oriente e para a região do Mar Negro, passando por Israel, fez com que Salomão costurasse essas alianças e se aproximasse de todos esses povos. Ou seja, eu não entendo que Davi deixou uma grana para Salomão e ele foi virtuoso. Na verdade, essa grana foi construída por Salomão dentro da paz que ele herdou de um reino consolidado. Sim. E se você considerar que cada esposa deu R$1 para ele, são 700 esposas? 700 princesas, né? Mas as concubinas... dá uma boa grana. Não paga dote, né? Isso também é uma coisa interessante para quem entende sobre casamentos, esses casamentos arranjados do Oriente Médio, da Ásia em geral. Quando a família queria casar a filha com um homem de alta estirpe e não tinha como pagar o dote, esse homem podia aceitar se unir a ela como concubina e ela nunca teria status de esposo, os filhos dela com esse homem nunca teriam direito à herança, mas ela faria parte daquele círculo familiar, né? Eu acho que essa é a diferença, então, entre concubina e esposa, e as concubinas, nesse caso, não contribuíram com a grana. Então, na Bíblia, em 1 Reis, então é citado como essas 700 esposas e 300 concubinas, que são citadas onde? Que eu lhe pergunto. Elas são, se eu não me engano, no livro Na de própria? Reis. Eu acho que sim. Em outra parte. 1 Reis 11 são as 700 esposas. A Bíblia fala como que a queda dele também se deveu ao fato dele ter começado a, supostamente, adorar os deuses dessas esposas. Então, ele adorando esses deuses pagãos, se tirou essa virtude dele de ser um rei por direito, de ser um rei que conseguia fazer não só a região, como tudo ao seu redor
evoluir, ter um equilíbrio financeiro bom. E diz que por isso começaram a haver guerras, ele foi deposto e perdeu o seu reinado, né? E aí a gente tem quando Salomão sai de ser uma figura bíblica para quando ele começa a ser uma figura ascendente no ocultismo e que é citado por toda essa gama de compêndios de magia salomônica. Salomão era o próprio Sugar Baby. O Eric tá falando aqui que Salomão era o próprio Sugar Baby. Isso faz todo sentido. Obviamente, Aqui, eu não sei por que que eles deixavam as mulheres pagadote e os homens não, porque eu achava que eles iam ter um pouco de As mulheres de juízo. Salomão estão em Reis 1:11. Ah, então exatamente Capítulo isso. 11. Reis 1:11 vai falando das esposas dele e que ele passou a adorar os deuses dessas esposas, quando na Goécia a gente vê que as narrativas apontam para ele ter subjugado esses deuses na forma de demônios, né? Com a ajuda de Deus e do anjo Miguel. Então essas duas narrativas são um pouco conflitantes. Todo mundo falando toma que o filho é seu, a Goécia fala que ele na verdade ficou lá com Deus e subjugou. A Bíblia fala que na verdade ele se afastou de Deus. E é interessante, né, se a gente pensar com a interpretação de Israel no momento de Salomão como um grande entreposto comercial, em que você tem rotas de vários povos passando, você garantir liberdade de culto nesse território também é lucrativo e também é uma grande fonte de receita. Porque você imagina aquele camarada que veio lá da Pérsia para vender os produtos dele no Egito e vai ter que passar por Israel. E aí ele tem lá o templozinho dele lá para o Deus dele. Pegar um ICMS ali. Exatamente. E aí ele vai lá, faz as oferendas para o Deus dele, paga ali uma tarifazinha para ter a manutenção do templo, e isso obviamente vai enriquecer. Então, quando a gente fala que os daimons construíram o grande templo de Israel, é muito provável que Salomão, como um grande empreendedor, ele deve ter utilizado a verba desses templos construídos pelos outros povos para sustentar a construção do templo para o Deus Altíssimo que ele cultuava. E aí a gente tem então um pouco das histórias que envolvem o rei Salomão. A mais famosa e talvez a que deu origem à Goécia e toda essa gama de magia salomônica que a gente vê por aí, foi ele adorar os deuses das esposas e, entre essas esposas, a principalmente citada Rainha de Sabá. No Alcorão, isso é mais detalhado, ele tinha em suas hordas e seus exércitos, né? Ele tinha animais e gênios, ou djinns, que seriam os próprios daemons. Ele pede então para um dos gênios roubar o trono dela sem que ela veja e trazê-la até o reino de Salomão. Quando a rainha de Sabá chega lá, ela fica totalmente achando aquilo incrível. Meu Deus, é o meu trono, como é que ele tá aqui? Tava ali agora há pouco. E aí, nisso surge um grande amor, segundo essa história. Ele também impressionou ela fazendo um chão que parecia ser de água, segundo as histórias, ou que talvez ele era o único que conhecia a manufatura do vidro na forma mais pura, ou um chão de cristal, talvez. Exatamente, poderia ser quartzo. E outra coisa que também é interessante em uma dessas narrativas místicas, gnósticas, é que quando Sabá entra no palácio de Salomão, ela pisa em numa ponte de cedro e o cedro floresce. Então a gente percebe que o arquétipo da própria Sabá pode ser o arquétipo de uma deusa de terra, de vegetação, que foi introduzida e que pode ter se tornado muito forte. Talvez a própria Sabá encarnasse o arquétipo da deusa Astarte. Que tanto ancora as energias de ar de Salomão, essa sabedoria dele é ancorada por essa divindade da terra, como também faz florescer ainda mais o império dele, que foi o que as esposas dele acabaram fazendo. Porque dentro da narrativa do mito do Templo de Salomão, acredita-se que o templo original construído por ele tinha um grande reservatório de água representando as águas primordiais onde o espírito pairava. E isso é muito interessante porque, de novo, associa as religiões pré-judaicas, né, mas ainda semíticas, em que você tem o mito do deus El pairando sobre as águas primordiais que são representadas pela deusa Asherá. O Dave tá falando aqui que ele não tinha muita escolha
pra falar que não ia adorar os deuses das suas esposas, porque eram 700 e a gente sabe que discordar de uma esposa, ainda mais uma mulher forte daquele tipo que já era uma princesa, não era muito fácil. Muito obrigado, Dave, pela sua participação. A gente. Tem a Di falando que A ela era Di tá rainha. falando que a rainha de Sabá ainda era rainha da Etiópia. E tem as lendas que falam que a Arca da Aliança foi levada pra lá pra ser protegida, né? Eu tenho aqui uns gráficos que depois eu vou compartilhar com vocês com imagens que falam sobre as duas grandes construções que foram feitas no reinado de Salomão. Ambas têm um papel mágico, místico. Inclusive, essas duas construções são utilizadas como referência fundacional ao arquiteto Irã, que depois vai ser o fundador mítico da maçonaria. Então, assim, o Templo de Salomão, ele levou 7 anos para construir. Já o Palácio de Salomão levou 13 anos, ou seja, o camarada, ele gastou os tubos para construir o templo para o Deus dele, mas ainda construiu um palácio muito maior e muito mais grandioso para si mesmo. Porque pegou o ICMS dos Exatamente. viajantes. Os espíritos vagantes. Tá vendo só como é construíram o importante templo. tributar a religião alheia? Olha só. Eu só não sei se alguns desses viajantes vinham de crocodilo, como são citados, mas tem uns demons que vêm de camelo. Olha aí. Exatamente. A gente tem também, então, como o Gaio falou aqui, o templo, que na perspectiva histórica foi construída em quantos anos? 7. Em 7 anos. Que é o número de Deus. Número O cabalístico. Palácio de Salomão foi construído em 13. Mas nesse testamento de Salomão, que foi escrito 1000 anos depois da morte dele, a história é bem diferente também, né? Eu acho que existe uma compatibilidade, porque quando você tem lá o Daemon que é colocado para cortar as pedras, ele corta as pedras sem metal, da mesma forma como a narrativa bíblica diz que o Templo de Salomão foi construído sem utilizar Sim. qualquer tipo de ferramenta de ferro. Além disso, a gente tem aqui a construção do templo, claramente é uma caixa escura. Até pela função principal que era guardar a Arca da Aliança e representar a construção sólida do tabernáculo. O tabernáculo como o templo móvel que era utilizado pelas tribos de Israel, ele passa então no momento em que o povo hebreu deixa de ser um povo migrante e se torna o povo com o reino, ele precisava ser construído e solidificado como algo perpétuo. Então, nesse aspecto, é interessante para quem gosta de pensar sociologia, antropologia, a transição de um povo seminômade para um povo de fato sedentário. Mas então, agora falando do Testamento de Salomão em si, que é essa obra mítica escrita quase 1000 anos depois da morte dele. Na Bíblia é citado que tudo o que ocorreu com o rei Salomão está descrito no livro dos Atos dele. Muita gente atribui esse papel de o livro dos Atos como o próprio Testamento. E o Testamento começa, então, quando a construção do Templo de Salomão se inicia. Nesse Testamento, ele fala que Salomão estava construindo o templo quando um dos seus construtores começou a ser obsidiado por um espírito, que ia sugar seu sangue todo dia ao pôr do sol. Salomão, então, pega o espírito no pulo, uma hora, e fala, o que você está fazendo aqui? Claro que eu esqueci de falar, porque ele pegou um anel antes com o anjo Miguel, que dava a ele esse poder de comandar os espíritos quando ele apresentava esse anel. Esse anel, na verdade, ele foi criado e foi oferecido pelo Senhor dos Exércitos, que é um arquétipo do deus Javé, e ele tem um rubim incrustado. Alguns dizem que ele tem uma estrela de 6 pontas, outros dizem que tem uma estrela de 8 pontas, que ironicamente ambas estrelas são associadas a deus Astarote. Enfim, então nada mais justo do que você usar o sigilo de uma entidade muito poderosa para controlar entidades mais fracas. Sim. E nesse sentido tem a ver também com a adoração aos deuses das esposas, que pode ter ajudado ele, né? Claro. Já que Astarote era uma deusa do período matriarcal e que provavelmente as religiões pagãs ligadas à terra Sim. cultuavam. Mas aí ele chega pra esse demônio que se chama Órnias. Na verdade ele pergunta, qual é o seu nome? Ele fala Órnias. E aí ele fala, me leva pro teu chefe. E aí Órnias leva ele até Beelzebu. E Beelzebu vai então apresentando os demônios um a um. E o Salomão, no testamento de Salomão, vai perguntando o que esse demônio faz,
qual anjo que pode ser usado para controlar esse demônio, para comandar ele e controlar o seu poder mesmo, e vai aprisionando um a um nessa urna. Então a gente tem essa lenda da urna de Salomão, que teria sido encontrada por alguns exploradores alguns anos depois, e que quebraram essa urna e soltaram os demônios de volta no mundo. Mas essa urna é, novamente, o arquétipo da caixa de Pandora, que contém todos os males. Todos os Cacodæmons, né, os males, né, no caso da mitologia, a gente falou isso na live, eles são incorporações, mas entidades vivas. Então, a fome é uma entidade, a peste é uma entidade, a guerra é uma entidade. Aí você pensa dentro da narrativa cristã, os 4 cavaleiros do Apocalipse seriam algumas dessas entidades. E por aí a gente segue. E é interessante que depois, quando você vai ter a magia goética, uma das principais coisas que é ensinada é fazer o jarro de bronze, onde você, com o sigilo daquele daimon, você poderia aprisionar aquele daimon, utilizar ele ao seu interesse. E, ironicamente, tem um grande mito que os árabes contam, né, na narrativa das 1001 Noites, em que você tem um recipiente feito de bronze, mas não é um jarro, é uma lâmpada com um gênio muito poderoso. E a gente tem também nas 1001 Noites um anel, né? A gente também tem nas 1001 Noites um tapete mágico. A gente tem o gênio do anel, o gênio da lâmpada, que seria a urna, que é feita de bronze, e também tem uma lenda que diz que Salomão teria um tapete mágico voador, que tá nas 1001 Noites também. Então, o que eu disse, Salomão, ele, na verdade, tudo que tinha alguma história que a pessoa queria inventar, falava, foi um amigo meu? Falava, foi Salomão. Ela chegava lá e falava, nossa, tu não sabe, ontem eu vi um tapete voando, cara. Aí, pô, mas que tapete de quem? Ah, um amigo meu, Salomão. E aí tudo ficava atribuído a E é Salomão. importante, né, que nesse aspecto, para os árabes, a figura de Salomão, ela substitui a figura que Melquisedeque representou para os judeus. Aquele rei monoteísta num passado que teve um reino próspero, pacífico, mas que depois de um tempo o reino dele caiu e foi tomado pelos pagãos, e que nesse novo momento ele vai ser convertido à fé do Deus único. Então a gente tem aqui também, já que a gente já falou da urna e desse arquétipo de um lugar que continha todos os males que foram libertos, a gente tem também a questão do ferro, que é uma arma letal contra esses demônios, né? E a gente tem várias alternativas de por que isso aconteceu. A gente tem também, eu acho que o Monte das Oliveiras ficava relativamente perto. É do Gaio outro foi um lado. pouco longe. Mas aquele monte que Maomé subiu, Ou para ascender é o Pra monte do ascender. templo. Ele acende então. no monte do templo. no pátio do Templo de Salomão fica o monte de onde Maomé teria subido até os 7 céus também. Exatamente. É toda uma região ali que foi construída e reconstruída, uma por cima da outra, os templos e os palácios, exatamente por ser uma região que era considerada muito importante, a região do Templo de Salomão. E é importante, né, porque esse monte do templo vai ser o grande pivô da disputa nas cruzadas. Então, quando o Islã se apodera da região de Israel, você tem a construção da mesquita de Al-Aqsa, onde era o templo. Quando os cristãos tentam retomar a Terra Santa, a mesquita de Al-Aqsa é o alvo de uma das maiores chacinas que acontece no período da Primeira Cruzada. Posteriormente, você vai ter uma ordem de cavaleiros que vai surgir, vai se estabelecer nas estrebarias de onde era o antigo templo, né, que é a Ordem dos Cavaleiros Templários, que consequentemente depois vai ser uma das origens míticas também da maçonaria, junto com o construtor Irã. E depois disso, quando os cristãos já foram expulsos da Terra Santa, não se lembro se é sultão ou califa Suleiman, em homenagem ao xará dele, vai reconstruir a mesquita de Al-Aqsa, tentando replicar o templo de Salomão. Ironicamente, mais ou menos na mesma época, o Papa Sisto vai fazer a reforma da Capela Sistina de uma forma que ela fique parecida com o templo de Salomão, já que os cristãos não tinham mais acesso a esse templo. Então, nada mais justo do que tentar fazer ele em Roma. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente teve Edir Macedo, que construiu uma réplica do Templo de Salomão.
Então, assim, tanto no imaginário místico esotérico quanto no imaginário religioso exotérico, é muito marcada a importância de Salomão, mesmo que ele não seja uma figura que tenha deixado um grande legado em provérbios, apesar de alguns salmos serem atribuídos a ele, e também não deixou uma doutrina religiosa. Ele era um seguidor da doutrina do judaísmo. Em algum momento ele é acusado de romper. Minha leitura é de que ele nunca rompeu com o judaísmo. Na verdade, ele implementou uma certa flexibilidade para o culto, tanto em respeito às esposas dele, mas também como uma forma de garantir a prosperidade para o próprio reino. Né? Não à toa, quando os herdeiros dele começam a disputar entre a prosperidade e a liberdade religiosa ou o retorno a uma fé mais ortodoxa do judaísmo, o reino é cindido em dois, né? Você tem só 2 tribos, né? Que ficam no reino de Judá, e as outras 10 tribos optam por ter um reino mais abrangente, que abarque outras crenças, até porque, como era a principal via, né, de fluxo do Mar Cáspio, do Oriente Médio, do Egito, do Mar Negro, tudo passava por aquele pedaço. E eles inclusive eram vizinhos de um dos maiores e mais, quer dizer, ainda não eram um dos maiores, mas estava crescendo, impérios comerciais, que seriam os fenícios. Então, a gente tem esse império também sendo alimentado pelos empreendimentos que ele tinha na região e que alguns deles são bem famosos na literatura. Nós temos, por exemplo, a mina do rei Salomão, que agora, já numa perspectiva mais histórica, se pesquisaram as regiões e viram que na região do Vale Timna, que é um pouco abaixo, a sul de Jerusalém, você tem realmente uma região onde havia minas na época do rei Salomão e que tinham equipamentos para retirada e para fundição até de bronze, na verdade de cobre, e transformação em bronze. Então a gente tem indícios históricos realmente de uma mina ligada ao rei Salomão, e a questão do cobre, por ser um metal muito utilizado até para fazer a urna, até para fazer tambores, para fazer moedas, e não se podia usar ferro no caso da construção do templo, a gente tem então tudo isso levando a crer que realmente você tinha uma mina grande ali na região. E é interessante porque, pela data em que é atribuído o período do reino de Salomão, ou seja, 1000 antes de Cristo, boa parte daquela região ainda estava na idade do bronze tardia, e pouquíssimos povos ali de fato já dominavam a fundição do ferro em larga escala. Então, o Egito ainda tinha uma máquina de guerra totalmente baseada em bronze. Os reinos micênicos também praticamente guerreavam só na base do bronze. Então, assim, o ferro, na verdade, devia ser um recurso extremamente escasso. Ou até proibitivo, no sentido de você não pode usar ferro, senão você vai ter que entrar em contato com o nosso inimigo para conseguir esse ferro, né? Sim. Além disso, você... Pode ser uma daquelas regras que a gente não entende muito bem porque foram criadas, mas na época tinha o seu motivo. Então, assim, você tem, de novo, uma variável econômica, uma variável social de baixo acesso, né? Mas no sentido mais esotérico disso, a gente tem várias questões que são vistas em outras culturas, como, por exemplo, o Gaio estava falando das fadas. Sim, você tem na mitologia irlandesa, celta, você tem... Né, no folclore se diz que as fadas elas são fracas ao ferro, ao aço, e ironicamente você tem uma taxonomia dentro dos folcloristas britânicos e irlandeses que separa 2 cortes de fadas, que é muito parecida com a classificação de eudaimons e cacodaimons, de fadas anjos, boas e fadas más, de djinns e ifrites. Então, assim, você separa e ranqueia deuses sobrenaturais numa ordem já monoteísta como subentidades ou como pequenas potestades limitadas. Uma outra possibilidade é que os daemons estão muito ligados a estrelas e a constelações. E a gente sabe hoje que essas estrelas e constelações, quando começam a formar ferro dentro delas, elas simplesmente colidem. Então, uma entidade que tem esse nível
totalmente elevado acaba sendo puxado para a Terra e habita no submundo totalmente quando entra em contato com o ferro. Então isso pode ser um elemento que faça as entidades, no caso os Daemons, voltarem para o seu reino lá, o submundo. Por isso que eles não poderiam usar o ferro. E é por isso também que Salomão manda eles fazerem a obra do templo e os trabalhadores passarem a não usar mais artefatos de ferro, né? No Testamento de Salomão, ele vai descrevendo como que ele obriga um Daemon a torcer cordas de cânhamo, o outro aí cortando as pedras para fazer o templo, o outro aí batendo barro com água para fazer a massa para a construção do templo. O outro cortando a madeira, o outro empilhando as pedras. Então você tem uma divisão das funções muito clara. E aí, se a gente lê por esse aspecto, você tem todo um planejamento administrativo de se você quer construir um templo muito grandioso em 7 anos, você não pode ter cada um fazendo todas as operações. E, obviamente, que você atribuiria isso a uma entidade sobrenatural pela velocidade. E o caráter de cada um já definiria a casta, que é a atividade que ele vai desempenhar naquele todo também, né? Embora ele tinha também nessa história do Templo de Salomão trabalhadores humanos. Mas ele colocava o trabalho pesado mesmo para os Daemons. E são coisas, inclusive, que não se entende completamente hoje como eram feitas. Obras grandiosas desse tipo, com tão pouco recurso. Talvez na época eles também não entendessem e falarem, não, isso aí é Demons. A gente... Tem também a história que citaram aqui da escolha do rei Salomão. Essa, na verdade, é muito famosa e muito citada. Quando 2 mulheres chegaram lá com um bebê para o rei Salomão e pediram ajuda para ele, para ajudá-las a chegar à conclusão de quem era a mãe, porque cada uma delas se dizia a mãe da criança. Rei Salomão, então, ele é totalmente lógico, né? Sábio. Ele disse, cortemos a criança ao meio e cada uma fica com metade. A gente estava discutindo aqui qual seria a melhor metade, porque qual que dá mais despesa. Que tem que botar mochilinha para ir para a escola. É caro essas coisas. Mas aí ele chega a essa conclusão. E as mães, uma delas vira e fala, não, pode ficar com ela. A criança é minha filha, mas eu não quero que a criança seja dividida ao meio. Então ele fala, você que é a verdadeira mãe. Descobrir. A gente tem aí, de novo, esse arquétipo do rei sábio que resolve tudo com lógica, mas que só quer a paz do seu povo. Então, ele entra de novo nesse arquétipo que a gente tinha dito do rei sábio, muito bem interpretado aqui pela gente. Foi quase uma simulação daquela do João Kleber. A minha interpretação aqui. Muito obrigado, gente. E, assim, a gente já tinha falado sobre a fortuna, a riqueza de Salomão, mas a dimensão, ela é de fato sobrenatural, a ponto de, até hoje, você ter teorias de conspiração do que aconteceu com esse tesouro, se algum tipo de povo, os romanos ou os próprios cavaleiros templários acharam esse tesouro e usufruíram dele. Mas, assim, para vocês terem uma noção, ele recebia 666 talentos de ouro por ano. Ou seja, por ano ele recebia quase 25 toneladas de ouro. Você coloca aí 40 anos, é uma quantidade inimaginável de ouro que ele teria recebido ao longo de todo o reinado dele. Então, assim, e o que reforça a ideia de que a fortuna dele foi construída paulatinamente. Ele morreu muito mais rico do que ele nasceu. Sim. E, para além disso, a gente também sabe que ele recebia, tanto do reino de Ofir e da rainha de Sabá, aproximadamente 540 talentos de ouro, que dá aí também quase 21 toneladas. E o trono dele era feito de marfim e ouro. E ele tinha uma quantidade absurda de pedras preciosas, de temperos, especiarias, era uma riqueza já naquele tempo. Como entreposto comercial faz todo sentido, realmente, ele ter tamanha variedade. E assim, outra coisa que é importante, ele tinha
4.000 carruagens. E sendo que a carruagem na época, era a principal máquina de guerra. E assim, mesmo a cavalaria egípcia, que era uma das cavalarias mais bem equipadas, a cavalaria hitita, que foi a cavalaria do reino da mãe dele, não tinha um poderio de carruagens desse nível. E, consequentemente, ele precisava de cavalos para puxar essas carruagens. E ele tinha 12.000 cavalos a dispor dele. Né? Então, ao pensar nessa dimensão, você pode dizer, Salomão não só era um rei rico, próspero, comerciante, sábio, mas ele também era um rei guerreiro. Porque para você manter um contingente de cavalos e de carruagens desse porte, consequentemente você tinha que manter soldados treinados e hábeis para lutar utilizando esses veículos. E, obviamente, que isso garantiu também a segurança do reino de Israel durante esses 40 anos de reinado. Sim. Então, a gente tem aqui, agora chegando já ao final dessas histórias todas que atribuem ao rei Salomão, a história que eu acho fantástica, que é da morte do rei Salomão. Diz-se que faltava 1 ano para o templo ficar pronto e o anjo da morte chegou para buscar o rei Salomão. Aí, numa perspectiva já mítica, ele tinha 40 anos, o Gaio vai falar do significado do número 40 daqui a pouco. Mas quando o anjo da morte chega, ele fala, não, cara, ainda falta 1 ano para terminar o templo, eu tenho que terminar. Então o anjo leva a alma dele e deixa o corpo dele parado por 1 ano. Os Daemons acham que ele ainda está vivo ali olhando, inspecionando a obra e continuam a obra. Quando termina-se a obra, então, depois desse 1 ano, o corpo do Salomão finalmente cai no chão e os Daemons percebem que eles estavam um pouco sendo enganados por ele, voltam para a urna deles até os exploradores encontrarem e derrubarem tudo em cima e quebrarem a urna perto do mar, inclusive, porque se usa água para aprisionar numa urna os Daemons. Enfim, tem todas as regras e eles serem liberados. Cavaleiros do Zodíaco, você tem uma urna em que o Poseidon está aprisionado. É o mesmo princípio. Por mais irônico que possa parecer, a ideia é justamente essa. Um vaso em um lugar que você não consiga ter grandes trepidações. A ideia é que ele seja submerso em água salgada, pensando que o sal é um grande isolante de energias negativas, e com um grande selo. Então, eu acho que no Cavaleiro do Zodíaco isso não faz nem sentido, porque Poseidon é o deus do mar, então prender ele na beira do mar é estúpido. Mas tudo bem, licenças poéticas para diversão, para conteúdos voltados para entretenimento. Mas, afinal, a questão dele ter morrido com 40 anos, exatamente 40... Ou melhor, na verdade, ele morreu com 53, desculpa. Ele morreu com 40 anos de reinado. Esse significado do 40 tem muita influência, né, da numerologia. Sim, na numerologia judaica, o número 40, ele é um dos grandes números de aproximação com Deus, né? Então, os judeus precisaram vagar por 40 anos pelo deserto para ter o direito de entrar na Terra Prometida. São 40 gerações que separam, se eu não me engano, o profeta Isaías do Messias. Os 40 anos do reinado de Salomão mostram esse momento que, apesar, isso inclusive você vai ver muito na própria ideia do calvinismo, né, da ideia de que a prosperidade, ela na verdade mostra a sua predestinação determinada por Deus para você ascender, né? Então as pessoas que foram escolhidas e tocadas por Deus para serem bem-sucedidas, elas teriam uma marca de prosperidade. Prova que Salomão, mesmo que ele se desviasse do caminho, por estar predestinado a retornar a Deus, a ser o rei ungido, nos últimos suspiros ele acabaria encontrando um consolamento e se aproximando de Deus. Né? A Joseli está citando aqui também o número 40 no Alibaba e os 40 ladrões. E o Dave está citando aqui que para os judeus o mar era uma das coisas que continha o mal. E faz todo sentido com o que a gente acabou de falar da questão da água salgada e do sal também fazer isso, né? Eu acho, inclusive, que na verdade esse é um outro ponto também interessante, porque isso na verdade não é nem dos judeus, isso é pré-semítico, quando você tem o mito da serpente Iã, que ironicamente
compartilha o mesmo radical de Javé, ou seja, a serpente de bronze que os judeus cultuam no deserto, na verdade seria essa serpente do mar. E Mas- Leviatã. Então, assim, tudo bem que isso é meio à vanguarda, mas de fato é um problema. E Baal, que seria o inimigo do povo judeu, seria o deus concorrente de Javé, é ironicamente quem abate a serpente Iã é o bezerro de ouro. Então, assim, eu acho que você tem essa coisa do folclore pré-judaico persiste, né? Nessa coisa de demonização da água salgada. Só a tribo de Zebulon era uma tribo que se aventurava com comércio marítimo. A própria relação com Sidom e com Tiro, que eram reinos, cidades-estado próximas, que tinham um grande império marítimo. E aí eu posso falar até de geopolítica, em que alguns reinos desenvolvem uma grande máquina de guerra terrestre e outros desenvolvem uma marítima. E claramente o reino de Salomão tinha uma enorme máquina de guerra terrestre. Então você olhar o mar com desconfiança significa que o seu inimigo provavelmente tem uma grande marinha de guerra. Então é interessante, mas isso é pré-judaico, até porque o grande mito da origem semítica, tanto dentro do judaísmo quanto dentro das religiões cananeias e ugaríticas, é que o espírito pairava sobre as águas. No começo eram só as águas primordiais. Isso, Joseli falou sobre a tentação de Jesus no deserto depois de jejuar 40 dias. Sim, isso é outro traço. Os ciclos de 40 dias dentro do cristianismo, entre a Páscoa, a Quaresma, e depois Pentecostes, na verdade é 40 dias da Páscoa, né, que são a Quaresma, pré-Páscoa, depois você tem 40 dias até Corpus Christi, depois mais 40 dias até Pentecostes, né? Você tem acaba fechando o ciclo de 120 dias. Leonilson lembrou dos 40 dias no dilúvio também. Exatamente. Esse 40, ele tá muito relacionado, então, a essas questões. Temos também o número 4, um nível acima. Então, 4, imperador. Tem tudo a ver com o ciclo de reinado do rei Salomão aqui nessa questão. Mas então agora passamos para as dúvidas de vocês. Posso já citar que não conheço a Cabala da Borboleta Verde e não conheço os Cantares de Salomão. Depois eu posso pesquisar sobre esses livros para ver se citam o Rubi do Anel ou se esse outro dos Cantares de Salomão é bom. Não sei. Os Cantares de Salomão tá na Bíblia, inclusive. Ele é uma narrativa poética. Eu não sei se ele é um livro que está na Bíblia católica e na protestante, mas eu tenho quase certeza que na católica os Cantares fazem presentes. Mas com esse título? Sim. Ou dentro de um outro livro? Não, até aqui eu te mostro. Os Cantares de Salomão é um texto bíblico. Aqui, cadê? Eu achava que era uma parte do livro de Reis, então já fica... Não, já é um outro livro. Deixa eu pegar aqui no índice que é mais fácil. Vai vendo aí as dúvidas. O Dave tá falando aqui que por coincidência o mar era sagrado para os acádios, por coincidência. Inimigo do povos semíticos, porque provavelmente os acádios tinham uma marinha de guerra, os semíticos tinham essa parte mais terrestre de guerra, né? O André tá falando aqui que os Cantares de Salomão estão em ambas. Sim. Aqui, ó. Seria esse trecho aqui. Gente, hoje eu descobri que a Bíblia tem índice. Muito importante. Aqui você tem o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria de Salomão. Ah, E então. o Eclesiastes. A Sabedoria de Salomão. Eles traduzem de forma diferente, Depende de certa da versão, forma, né? Isso. Esse daqui é a Bíblia de Jerusalém, que eu uso porque me disseram que é a melhor tradução. E ela tem umas notas de rodapé com as possíveis traduções. Cântico dos Cânticos, que é o grande poema pornográfico da Bíblia, né, que muitos dizem que é uma poesia falando sobre o processo de sedução de Salomão com a rainha de Sabá, né? Então tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Se alguém falar que é errado trair, você fala que Salomão era muito sábio e ele traiu. Quer dizer, não traiu não, né? Porque o Gaio tava falando, inclusive, da última representação na Terra do arquétipo de Salomão, que faleceu essa semana, gente. Que é o Catra. O Mr. Catra. Não, e é irônico, porque a gente faz piada, mas ele de fato se apropriava dessa imagem de Salomão, ele foi estudar a cultura hebraica,
E ele acreditava mesmo numa visão poligâmica, solomônica, judaica. Então, assim, é piada, mas não é piada. Ele se identificava com esse arquétipo, né? Então, é bem interessante porque a gente tinha adiado essa live já era para ter acontecido, e coincidiu da gente fazer na semana em que o Salomão brasileiro faleceu. O Dave tá falando se alguém lembra o nome da santa que teve uma visão angélica na qual ela perguntava se Salomão foi pro céu. Eu tô lembrando aqui de Didi, que perguntou se no céu tem pão. No céu tem Salomão, será? E morreu. E morreu. O André Carvalho tá falando que os 3 livros que são associados a ele na Bíblia são Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso, que seria o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, que seria o Cantares, que eu não conhecia com esse nome de Cantares. Que já começa com o que me beije, com o que beijos de sua boca, né? Então é um livro de sedução, de erotismo. Inclusive os próprios evangélicos e os católicos, eles usam esse livro como um argumento para dizer que sim, o sexo é sagrado, é possível existir sexo para além da reprodução e incluindo o prazer. É um cântico muito bonito, inclusive, né? Aqui fala, inclusive, do templo, né? Por dentro, como era. Na verdade, o Nas templo é uma entrelinhas aqui. analogia para a própria moça. Fala como que ele tinha várias colunas Sim, muito sim. grandes. Enfim, gente, mais dúvidas que vocês tenham? A gente então vai terminando por aqui, porque na verdade já tá dando quase exatamente 1 hora de live, olha só que bom. Mas o ponto dessa live e os temas que a gente tratou aqui foram Salomão na história, coisas atribuídas a Salomão que não necessariamente foram feitas por ele. Temos ele na versão mais mítica e oculta. Temos também o arquétipo de Salomão como aquele rei sábio que, segundo Jung, pode ser codificado como Maná, e aí tem várias correlações com esse arquétipo do Maná, que é um senhor sábio que detém conhecimento, e que, pela origem da palavra Salomão, está relacionado também à paz, a promover a paz no seu reino. E a gente tem todas essas histórias, a urna de Salomão, a mina de Salomão, o templo e o palácio de Salomão, o tapete voador, o anel e a lâmpada, que eram de Aladim, mas que também são de Salomão, a escolha de Salomão, a gente tem ele no Indiana Jones, a gente tem Salomão sendo citado em vários lugares e o templo de Salomão brasileiro aqui, feito pelo nosso amigo Edir Macedo. Só vendo aqui se a gente estava esquecendo da pergunta de algum espectador, eu vi aqui que o GC Romão falou Salomão igual a sol mais lua? Não. Na verdade, em hebraico, essas palavras não têm nenhuma correlação com o nome Salomão. De fato, Salomão vem do radical shalom, que é paz, né? Shalomon seria o pacífico, o ordeiro, que representa o próprio período, né? Pode ser, inclusive, não o nome, mas o epíteto desse rei. Mas então é isso, a gente já respondeu tudo. O Dave falando que no anime Fate tem também sim. Salomão. E tem, inclusive, alguns Daemons no anime Jeans ou Daemons. Não tem Magi, que ele, inclusive, a história é de um mundo fictício em que você tem Alibaba, Aladdin, tem vários personagens e você começa a aparecer dungeons, né, com esses recipientes de metal onde tem djinns selados, e esses djinns, na verdade, são os espíritos de magos que viviam em outro mundo que era reinado por Salomão. Né? Inclusive, sentido. O Aladdin dessa história é o filho de Salomão. Muito bom. A gente tem, então, essa indicação desses livros que a gente passou aqui e que vão estar aqui embaixo nos comentários. Essa live vai ficar gravada também para quem quiser rever ou pegar do início, que só chegou agora. E uma coisa também que eu acho que é importante para vocês que estão acompanhando as nossas lives, se vocês quiserem indicar temas, porque é muito importante a gente saber o que vocês estão interessados em saber, para a gente utilizar isso como referência para trazer mais conteúdo para vocês.
Então podem deixar aqui comentários, opiniões. Se vocês gostaram, desenhe a parte que mais gostou da live e coloque aqui embaixo. A gente vai ter os recebidinhos do mês. Quem quiser tá me dando um pouco de dinheiro, pode. Pode mandar presente, pode mandar um carro zero. E dá like, compartilha. Isso também. Chama amiguinho pra assistir. Isso é óbvio, né? Vocês podem clicar aqui no sininho que tem aqui em algum lugar. Não Pra não tem saber. sininho de notificação porque a gente não tá no YouTube, mas em breve a Tem gente vai sim, ter. ó. Aqui, ó, do lado do seguindo, você pode ser notificado sempre que a gente fizer uma live. Nossa, eu nunca soube disso. É tecnologia, Gaio. Não, é feitiçaria. Não, pera. É magia salomônica. Muito obrigado, Rafael, pelos elogios. Vamos fazer sobre magia noquiana em breve, quando o anjo tá aqui no ponto. Alô? Oi, Uriel? Ele deixou. A gente vai poder fazer. Mas é isso. A gente faz em breve também sobre os 5 livros do Lemegeton, da magia salomônica, porque aí nós vamos abordar a questão de planetas, daemons, que a gente já falou no arcabouço do que é um daemon, o que é um anjo. A gente fala também sobre os coros de anjos do Ars Amadel, que são um pouco mais desconhecidos, e a Ars Notória, né, que deu origem aos sigilos como nós conhecemos hoje, já que a Ars Notória, a arte notória de Salomão, também era a arte das notas, dos símbolos e dos selos que eram criados para evocar essas energias. Magia dentro das religiões, chakras e cabala. Magia dentro das religiões, se vocês forem ver, a gente já citou aqui o Alcorão e a Bíblia, tem muita parte mágica lá. Quando a gente Tem indicação trabalha de com- receita de coisa até, né? Quando a gente trabalha com magia salomônica, a gente vai acabar lidando com a transcrição da magia cristã, da magia judaica e da magia islâmica para um sistema mágico independente que, mesmo não sendo praticado pelos cultistas dessas religiões, bebe dessas fontes. Uhum. E se você for ver, tem lá nas entrelinhas, ou de forma bem explícita até, indicações sobre magia na própria Bíblia, de poções, de incensos que podem ser feitos. E a tradução acaba pecando um pouco, porque passou de língua para língua, mas se você for pesquisando, você consegue chegar nos ingredientes originais. E azeite de oliva, ó. E quando vocês lerem cálamo, fiquem certos de que, com certeza, é cânhamo, que é a ervinha de artista. Ela tá na Bíblia também, fiquem espertos. Chaves de Salomão. Quando vai ser essa live? Perguntou aqui o Jackson. Toda quarta-feira, às 8h30, a gente tem feito essas lives. Semana passada não teve porque a gente tava de férias, mas... Eu tava Não tinha- enrolado, que eu tava em São Paulo e voltei na terça, então não tinha condição. Ele também tava enrolado com o trabalho dele, então a gente não conseguiu coincidir pra fazer a live. Assim como Salomão, a gente aceita ser Sugar Baby. Então, se vocês quiserem ser nossas 700 esposas, pode mandar Os um... dotes. Estamos brincando. aceitando dotes com mais de 22 centímetros. Desculpa. profunda. Mas então vamos terminar por aqui. Essa parte vai ser cortada, com certeza. Corta aí, edição, desculpa. Ele não entendeu ainda o conceito de live, que vai tudo pro ar, que é ao vivo no caso, Eu né? vou ter que esconder a cara na próxima live. É, eu vou vir verdade. de máscara. Ele vai vir de burca na próxima. Pois é. O Leonilson tá perguntando o que a gente conhece sobre religiões da China, onde eles treinavam seus corpos e treinam no alto da montanha, sobre cultivar. A gente tem aqui, temos várias pretendentes à esposa aqui, muito obrigado, mas eu não tenho essas Capacidades de lidar com a não, varinha. não, eu tava pensando mais que eu não tenho critério mesmo. Mas a gente tem aqui religiões da China, também é um ótimo tema. Podem ficar indicando outros temas aqui embaixo, tá, gente? E a gente vai terminar por aqui e deixaremos as indicações de livros aqui nos comentários também. Boa noite. Tchau, tchau, gente.